Jesus Cristo eu cultivo em minha vida? Qual é o antídoto que uso ou poderei usar para não inventar um outro Jesus Cristo? Sabemos que para nós que seguimos o Jesus Cristo de Francisco, que é pobre, humilde e crucificado, não é inventar outro Cristo, mas assumir com clareza, com a clareza de um encontro que houve entre eu e Jesus Cristo de Francisco. Ou seja, não foi inventado, e sim assumido a partir de um encontro majestoso que teve um local, uma data, e que me acompanha a cada dia. Francisco também não inventou um Jesus Cristo para ele, mas desde o início ele toma a posição de cruz e reza. Deus, meu tudo. Meu Deus e tudo. Ele busca trabalhar o toque inicial, a vocação, e sempre recordar o chamado, o dom, a vocação do Senhor. Ele sempre volta às origens. Por isso eu convido a todos agora a fechar os olhos, olhar para o primeiro toque, encontro, trazendo presente o dia, a hora, quem estava sendo o canal para esse encontro, para esse chamado. Reviva esse momento, retome-o. Já fizemos isso muitas vezes, mas Bernardo fazia sempre, cada dia de novo. É bom cuidar da planta. E que possamos continuar esse momento de parada, de retomada do primeiro encontro. Que não seja só esses segundos que nós fizemos agora, mas que essa origem, essa semente que foi plantada e que você deixou nascer, que você deixou brotar em sua vida, que ela possa ter continuidade, que ela possa não morrer. Estamos no encontro do Conselho Nacional da UFS. Os regionais colocam a sua história, o seu momento, a sua realidade atual. Muitas dificuldades, mas também muita busca, porque ainda existem Bernardos que buscam a sua vocação, que buscam a sua origem, que busca alimentar essa planta que um dia nasceu, brotou, cresceu e que precisa ser cuidada cada dia de novo. Bernardo é uma pessoa atenta e dedicada. É a atitude de quem prestou atenção e se dedicou, portanto, assumiu o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é humilde, pobre, humilde e crucificado, como nós vimos no encontro passado. Falamos bastante sobre esse Jesus Cristo de Francisco, pobre, humilde e crucificado. E Bernardo, fazendo isso, é fazer e ser como Francisco e Bernardo, que não cansou de retomar, de cuidar, de voltar, de fazer de novo, atentos e dedicados no texto que mostra a dedicação de Bernardo, que eu vou ler. Vê o modo de ser de Francisco, Bernardo vê o modo de ser de Francisco, considera sabiamente, convida Francisco a dormir no seu quarto, ou seja, Bernardo procura ver, entender, descobrir. Ele estuda a vocação dele, ele estuda esse momento onde a semente está nascendo. Bernardo vigia, vela, desvela, busca de novo. E como isso ressoa na minha vida de franciscano hoje?
A esse processo segue a nossa própria vocação. Devemos estar atentos e dedicados. É a primeira coisa a fazer-nos para bem cuidar da espiritualidade franciscana na minha vida. Para que eu e a espiritualidade franciscana vamos nos tornando um só. A nossa vocação inclui uma etapa para olhar e considerar. Senão nossa vocação dilui, não dura, não vai para frente. Ou então toma um lugar de posse da fraternidade, da espiritualidade e acha que só a sua opinião tem sentido. Então a gente vai se perdendo se a gente não cuidar dessa vocação que nasceu um dia, como a de Bernardo, que está nascendo. Esse processo deve continuar a vida toda, que é ver, considerar, fazer esse trabalho, essa tarefa cada dia e sempre de novo. Então, ao refletir o capítulo 2, nós estamos nos dispondo para assumir aquela força que nos levou para a ordem franciscana secular. É uma vida, é uma ordem, não é um movimento, não é um grupo que nasce e morre ao mesmo tempo ou dura um tempo. Nós fizemos um compromisso, um voto, uma promessa de bem cuidar dessa vocação, dessa planta. Recolher e semear de novo essa força que um dia foi gerada. Mas o que é considerar sabiamente? Que tipo de pessoa é esse Bernardo? E nós, que tipo de pessoa somos em referência à nossa vocação? Como aparece aqui o Cristo pobre, humilde, crucificado? É essa a minha grande paixão, Jesus Cristo? Esses textos, fontes, não devem ser lidos como história. Não é pegar Fiorete ou Atos do Bem-aventurado Francisco e ler como história, como fato, ocorrência. Mas é ler, colher a estrutura de como nasce, cresce, amadurece uma vocação como a de Bernardo, como a de Francisco, como a de Silvestre. Então, de repente, Bernardo, somos cada um de nós. Somos eu, é você. Bernardo encheu o seu coração de desejos grandes. Com sabedoria recebeu de Deus a vocação. Começou a considerar sabiamente. O que você faz com o dom que Deus lhe deu? Ninguém foi criado sem uma missão, sem dons. Foi preciso um mínimo de nobreza para que eu pudesse professar na ordem, senão não estaria aqui. Se estamos aqui é porque temos esse dom, essa vocação. Como é que nós estamos vivendo? Como é que eu quero viver daqui para frente? Por natureza, nós somos sábios, ricos e nobres, como Bernardo. Ricos e nobres não são compreensões que vêm da sociologia, da economia, da psicologia, mas aqui são alentos que em todas as pessoas existe o sábio, o rico, o nobre. É uma segunda natureza, é o anjo bom em nós. E é a imagem e semelhança de Deus em nós. Vocês são quase deuses, diz o Salmo 81. Depois vocês podem retomar, ler o Salmo 81 e vão encontrar essa... Vocês são quase deuses. Aí está a nossa imagem e semelhança de Deus. O que Bernardo considera em Francisco? A paciência? O que Bernardo admira em Francisco? O que ele vê em Francisco? E é próprio de quem é sábio buscar a sabedoria. E assim Bernardo enche seu coração de desejos e falava consigo mesmo. Faz parte da estrutura da vocação a necessidade de ver mais e mais. Ou seja,
Bernardo busca sempre mais esclarecer o seu chamado. E essa deve ser a nossa missão hoje. Cuidar da vocação, senão não dá para eu viver como franciscano, lá no trabalho, no meio dessa crise que nós estamos vivendo da Covid-19. A gente vai ser qualquer um como qualquer um que não tem fé. E nós temos fé, porque nós estamos aqui. É um dom, é uma sabedoria que nós abraçamos. Então, diante desse mar bravio que nós temos no Evangelho, que o Evangelho de hoje mostra, essa Covid-19 aí é esse mar que está bravo. Como é que eu me posiciono junto dos meus irmãos como franciscano? Diante de nossos irmãos de comunidade que não são franciscanos. E que eles olham para a gente e podem dizer, nossa, como que ele consegue ultrapassar a outra margem com essa força, com essa graça? Nós sabemos por quê. Porque nós temos Jesus Cristo. Por isso eu convoco novamente a fechar os olhos e voltar lá no início do seu chamado, essa vocação secular franciscana, e buscar o como foi o seu ver mais adiante, além de um chamado qualquer. Como foi o buscar e como foi a fraternidade na época que você entrou? Como é que ela era? O que te encantou? As confraternizações, as reuniões, o modo como os irmãos viviam? Você hoje está vivendo aquilo que você viu na fraternidade? Porque daí nasceu o seu comprometimento com o carisma franciscano. Bernardo vai à noite, no silêncio, a sós. E assim podemos lembrar que a semente, se a semente não dorme debaixo da terra, ela não frutifica. Então nós precisamos, no silêncio do nosso coração, na noite, no estar sozinho, deixar essa semente crescer, nascer, gerar, ser germinada. Ou seja, precisamos de momentos de encontro com o Senhor, de reencontro com o Senhor. E assim o pensamento do homem busca o sentido da vida. Toda busca é uma luz, é uma lâmpada. E quem não busca não tem luz na frente. E Bernardo está com essa lâmpada acesa. Eu estou com a minha lâmpada acesa para a vocação franciscana? A vida de Francisco despertou a vocação de Bernardo. A vida de Francisco e Bernardo despertam a vocação de Frei Silvestre. Nós vimos no texto que foi lido no início. O que desperta a vocação é um modo bem determinado de viver, que ele tem de aparecer como testemunho nosso hoje nas nossas fraternidades. Como é que eu estou vivendo na minha comunidade paroquial? Que tipo de paroquiano eu sou? Que tipo de funcionário eu sou lá onde eu trabalho? Que tipo de patrão eu sou lá na minha empresa, no meu negócio? Na minha fraternidade franciscana, o FS? Estou despertando vocações franciscanas, como fizeram Francisco, Bernardo, Silvestre? E a segunda etapa desses, como eu disse, são 4 etapas. A segunda etapa é o dispor-se e o expor-se de Bernardo. Novo dia, novo dispor-se, rezar, expor-se. Bernardo vai até Francisco e diz, ele enfrenta, ele se expõe. Ele não tem vergonha de dizer que ele quer uma vida, que a vida dele não está boa, que pode ser melhor. Ele vai até Francisco e diz, estou inteiramente disposto. Francisco alegrou-se e o enviou a Cristo para pedir conselho. Enviou a Cristo. Não foi Francisco que disse, eu posso te ajudar. Não, vamos lá com Jesus Cristo. Abre o Evangelho, só vou ligar a bateria.
Desculpe. Ou seja, estou nessa segunda etapa, o dispor-se e o expor-se. Às vezes a gente tem vergonha de se abrir, de dizer as dificuldades para dar a resposta. Aí ele abre o Evangelho, vai até Jesus Cristo, quer dizer, até o Evangelho, e abre o Evangelho, ele diz, né? É preciso pedir, rogar. É preciso abrir o coração. Porque vocação não é coisa que vem de mão beijada. Não vem num toque de mágica. Ele pediu ajuda ao Padre, abre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Abre o Evangelho. Francisco e Bernardo não abriu o Evangelho por acaso. Muitas vezes a gente, deixa eu ver o que Deus está querendo de mim, abre o Evangelho. Isso não é abrir o Evangelho, isso não é Jesus Cristo falar, não. Eles se prepararam, eles pediram, eles fizeram uma pergunta para Jesus Cristo. Era uma busca, não de mão beijada, mas do Senhor. O que eles buscam é muito grande. É como se eles dissessem, vamos consultar alguém que sabe mais do que nós. E Francisco e Bernardo vão ao bispado, vão na missa com um bom padre, eles se preparam, eles procuram o melhor. Procuram consultar a religião na qual estão engajados. Se apegam aos mistérios mais enraizados, ou seja, a missa. Momento da missa, momento mais sagrado, onde Deus vem até nós. A consulta que fizeram não foi um risco, ou seja, foi um risco. Eles não sabiam o que Deus ia responder ali. Não foi por acaso a resposta. Não foi uma chutação, vamos abrir o Evangelho de qualquer jeito. Tem uma busca grande, porque Bernardo queria ver o Cristo ver o que Cristo queria dele. Como fazer para ter certeza de captar a coisa séria, a coisa que ele estava buscando, que não é coisa. Ele queria eliminar o subjetivo, não a vontadinha própria. Ele queria ter decisão grande de buscar a verdade na fonte, no Evangelho, e ver se é possível fazer. Daí ele faz, daí ele vai se entregando. Pois quem não tem grande ambição, grande busca, não engata bem na vida da fraternidade, na profissão, na UFS, no catolicismo. E se não tem grande elan, não tem suficiente combustível para atravessar até o fim, para fazer essa travessia até o fim. A pessoa deve ter iniciativa de conquista. De conquistar cada vez. Eu não mereço, meu Deus, mas eu quero, eu preciso dessa fraternidade, eu preciso desses irmãos para eu crescer na vida. Para eu crescer, ser outro Cristo, como diz Francisco. Bernardo considera, vê, decide, faz, enche o coração de desejos, envolve a vida. E o bom discípulo rouba o segredo do mestre. Essa insistência de querer pegar o segredo, aparece o reino de Deus. Se não tem essa grande vontade, não vai longe. Todos os profissionais fazem isso. O bom profissional sempre está estudando, sempre está buscando. Um professor meu da faculdade, na psicologia, ia ter um congresso grande daquela área e os alunos perguntaram para ela, era uma professora, a senhora vai no congresso? Ela falou, eu não, para quê? Eu basta o que eu já tenho, o que eu sei.
Aí um aluno olhou para o outro, ficou todo mundo sem graça, porque mostrou que profissional que ela era. Foi só uma concretização daquilo que a gente já via com ela. E nós somos assim também? Basta participar do terceiro domingo na reunião? Basta dizer que é franciscano? Bernardo diz: irmão Francisco, estou inteiramente disposto. Podemos nos perguntar, que atitude é essa? Que disposição eu tenho hoje? O que é que o torna irmão? Bernardo, né? O que torna você, eu, irmão, irmã? É o sangue? É o esforço? É o trabalho? A luta pela mesma causa? Como fez Bernardo? É a busca, o ideal? De uma coisa temos certeza: o que antes era admiração, consideração, agora é decisão para Bernardo. Ele está no fazer, ele está na concretude da decisão dele. Ele tomou a decisão e está indo para frente. Estou inteiramente disposto, disposta, quero seguir Jesus Cristo, a exemplo de São Francisco. Francisco orientou Bernardo para Cristo. Francisco se fez discípulo de Bernardo e o chama de fundador. Inverte a questão. Francisco orientou Bernardo para Cristo. Francisco se faz discípulo de Bernardo e o chama de fundador. Aqui brilha um só e mestre dos franciscanos. Jesus Cristo, pobre, humilde, crucificado, que nós já estudamos no encontro passado. O discípulo tem um compromisso maior. Por isso vão à igreja, ao bispo, ao padre, à Bíblia Sagrada. Aqui tem as características, se o candidato é inspirado por Deus ou se é fantasia. Se o candidato vem com exigências ou vem gratuitamente. Se o candidato vem com exigências, desconfie. Não está gratuitamente. Não está conforme o que é próprio da vocação. Buscando, mas exigindo. E vem a terceira etapa, fazer. Bernardo faz, parte para a ação. Vem de tudo. Surge a fraternidade. Silvestre, avarento e amigo do dinheiro. Francisco não questiona a avareza de Silvestre. Por outro lado, Silvestre considera, pensa, arrepende-se, dispõe-se, converte-se, vende tudo e distribui. Com alegria distribui tudo aos pobres. Como o franciscano está no fazer? Como franciscano ele está no fazer. O fazer é um peso ou é uma alegria? Deixar o hábito e assumir os novos hábitos deve integrar-se no novo ideal. E é isso que Silvestre está fazendo. O ingresso na ordem só acontece à medida que larga a veste anterior. Tais hábitos e tais costumes. Não dá para eu continuar como eu vivia antes da profissão, do professar franciscano. Ele não mistura dois ideais. Senão dá uma vida pesada, um estilo de vida diferente do outro, pesado, cansativo, e vivo dando problema para os irmãos. O modo de viver de Francisco é o pobre e humilde, é o servo de Javé. Isso aparece na oração de Francisco e nas 3 frases bíblicas que nós já vimos também no encontro passado. Vem e segue-me, dá aos pobres e a Eucaristia. Ao abrir o livro, o sinal da cruz, a própria igreja e a cruz de Cristo. Tudo isso está presente nessa busca, nesse considerar, nesse ver.
é a cruz de Cristo que Cristo carrega todos os dias. Esse é o caminho evangélico, o caminho da cruz. Não existe caminho franciscano sem caminho da cruz, que gera sabedoria. A sabedoria do mundo se contrapõe à sabedoria da cruz. Essa é a loucura para os que não creem. Silvestre vê sair da boca de Francisco uma cruz de ouro. Vê o fruto que brota da vida e do coração de Francisco. Silvestre também está atrás do segredo que iluminou Francisco, cruz de ouro. A salvação é gratuita. Pode dar-se entre bons e maus, mas os dois devem trabalhar-se. E o que despertou a vocação de Silvestre? Sabemos que o gesto humilde e puro de Francisco foi a maior pregação que Francisco fez para ele. Onde estavam, repousava o coração de Francisco e Silvestre. Esses textos são bons porque limpos e puros para os vocacionados à ordem, para nós também, para os que têm o seu tesouro, o seu coração em Jesus Cristo, em uma vida que dê sentido, que tenha sentido. Silvestre recebeu a paga da vocação com a superabundância da cruz. Só textos cheios da força do amor, do humor divino, da alegria de viver. Nós vivemos com 1001 projetos e por isso entramos em crise. Principalmente nesse tempo de pandemia, onde os projetos todos, as programações das fraternidades, das paróquias, das dioceses, foram todas interrompidas de uma hora para outra. Entramos em crise, porque a ordem franciscana é construída em cima da pobreza. O bom humor tem algo de evangélico. Nós não vamos entrar em crise porque nós temos esse bom humor. E a tarefa que nós podemos fazer é retomar esse capítulo, ler de novo, recordar os passos da vocação, a nobreza da sabedoria, a riqueza com a qual ingressamos e continuamos na ordem. Nossa vocação é um caminho de bênçãos, que vai se criando, que vai me criando, que vai me gerando franciscano, franciscana. Assim posso ser sempre mais a Jesus Cristo crucificado, unida a Ele, com Ele e por Ele. E a última etapa, a conclusão do capítulo, Silvestre se torna amigo de Deus. Aqui está nítido o processo vocacional. Sem isso não surge, não acontece, não amadurece a vocação. É preciso trabalhar o toque inicial da vocação. Agora eu abro rapidamente a palavra para quem quiser falar um pouquinho o que chamou a atenção, ou se quiser contar um pouquinho da sua experiência, do seu chamado. Como nós estamos online, eu preferi falar tudo para abrir a palavra agora no final, diferente de como nós fazemos na reunião presencial. Aberta a palavra com vocês. Lembre-se de abrir e fechar o microfone na hora que fala e termina de falar. Eu vi, para mim, três criaturas distintas, né, a princípio. E como a simplicidade e a santidade de Francisco tocou essas pessoas, essas duas criaturas, né? Viviam totalmente mundos diferentes, dá essa impressão, né? Depois que conhece Francisco, a mudança. Então, eu acho que tem um pouco de cada um de nós também essa mudança, né? Porque foi através do exemplo de Francisco que a gente está aqui, tá? Essa família franciscana.
que nós nos unimos a Francisco também. Então, Bernardo, eu achei muito bonito a parte em que ele, né, se faz de dorminhoco para perceber o que Francisco, a maneira que Francisco se interiorizava para chegar até Deus através da oração, né? Através daquela contemplação. E também como chama o outro, já esqueci o nome, Silvestre, né? Nessa avareza toda, é interessante quando a Francisco achou bonito aquela avareza. Eu acho que a gente veria como desprezível, mas ele viu de uma forma tão diferente que o outro acabou se envergonhando do que fez. Então, às vezes, nós temos atitudes também das quais nós nos envergonhamos, né? Diante da fraternidade, né? Mas aí Francisco mostrou que não é dessa forma que às vezes a gente aponta o erro dos outros, né? Então, a santidade dele é tão grande que ele viu, e a gente às vezes não é capaz de ver dessa forma. E também a forma que ele procura Deus para tomar suas decisões. Às vezes nem sempre também fazemos isso, né? Às vezes nós primeiro fazemos a nossa vontade sem procurar ver em Deus o que ele quer realmente para a gente. Então, esse texto é muito rico, realmente presente. Quando eu estava lendo, a gente até se sentia emocionado de ver e de imaginar aquela situação, né? Dessas três criaturas, nessa descoberta. Então, eu acho que para nós também é isso, né? A cada dia a gente descobre, através de Francisco, como nós temos que viver, evangelicamente falando, as nossas vidas. Meu pensamento. Marinês, Oi. Eu vou precisar sair, que eu estou na reunião do conselho e agora eu vou precisar estar lá. Tá. Aí você continua, tá bom? Faze bem a todos. Faze bem. Eu fiquei um tempo congelada a minha tela, agora há pouco que eu voltei. A boa parte do que a Claudenice colocou, eu não estava ouvindo nada, tá? Então, eu fiquei... Depois que eu parei de compartilhar, a minha tela congelou. Eu precisei mudar de computador, agora que eu estou voltando praticamente aqui. Mas tá aberto, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, eu só quero, assim, enfocar um pouquinho mais nessa linha que até falou. O que me chamou a atenção do texto foi a parte realmente vocacional. O quanto nós, enquanto professos, estamos sendo animadores vocacionais, no sentido assim, foi o testemunho de Francisco que chamou a atenção do Bernardo, né, que é o que fala no começo aqui. Já fazia 2 anos que São Francisco estava na mudança, né? Não, e ainda fala assim, ainda com vestes seculares, quer dizer, ele ainda estava no processo, Francisco, mas já chamou a atenção de Bernardo. Então, isso é um primeiro ponto, e o segundo ponto, que a Tê também já colocou, mas que da outra vez nós colocamos, como Francisco maravilhou-se da avareza do Silvestre. Então, nós, enquanto professos, até que ponto somos testemunhas para quem está começando na UFS, para quem quer começar na UFS, eu acho que a maior animação vocacional é essa, é o nosso testemunho, diante do que acontece na nossa vida e diante do que acontece na fraternidade. Como a gente lida com tudo isso, com essa vida nossa, principalmente agora, nesse período de pandemia. Qual é o nosso testemunho diante de tudo que acontece conosco? Essa é a maior animação vocacional que tem. Eu penso, e eu acabei lembrando, da primeira turma, lá nos idos, né, lá atrás, nós éramos um grupo, como se diz, imaginemos como se fôssemos companheiros
que nós nos conhecíamos, éramos amigos, muitos remanescentes da catequese, ainda atuantes na catequese, e que buscavam, né, um caminho. Mesmo porque nós tínhamos aqui passou por aqui os frades e assim vai. Daquele grupo, e eu fico aí que eu quero chegar, daquele grupo, quantos frutos vieram daquele grupo? Né? Não ficou só na primeira turma. Né? Éramos ali 18 irmãos e irmãs. Hoje nós estamos, se for contar todos os quantos vieram depois, com certeza foram se espelhando naquilo que a gente foi construindo, cada um a seu modo, né? Né? E hoje nós temos aí um grupo bom, perseverante, né? Eu acho que tudo isso é graça de Deus. Então, aquela primeira reunião, primeiro encontro lá no Cícero, ninguém imaginava, né, que aonde ia chegar. Mas a graça de Deus se fez presente. Depois, a irmã Irma nos deu os primeiros ensinamentos, vieram outras, e outros irmãos foram agregando a fraternidade, uns saíram, né, enfim, é natural. Mas hoje formamos um grupo coeso, firme, que nos amamos muito, que somos, que testemunhamos de uma forma ou de outra, cada um a seu modo, esse carisma franciscano, na solidariedade, na presença, né, no amor fraterno. Acho que tudo isso a gente tem que render graças a Deus. Né? Essa é a minha contribuição para hoje. E eu lembro quando logo que nós começamos, depois veio aquela oração das 6:30 da manhã. A gente terminava a oração, geralmente ia tomar café na casa da Maria Jacomina. E conversava. E a gente sempre tinha um jeito de querer estar junto. Ou era na casa da Maria Jacomina, ou na casa da Dita. Tinha vezes que até algumas vezes a gente foi lá na casa da Dona Elza, né? Dona Elza, do seu João Curti, né? A gente sempre queria estar junto, né? Então, acho que é isso que foi fortalecendo, né, esse jeito de ser franciscano. Agora, assim, que a vocação dos outros que virão só vão permanecer se a gente testemunhar pelo exemplo nosso, né? A forma como a gente nos tratava. Não adianta chamar uma pessoa para a fraternidade e dentro da fraternidade, chega na primeira reunião, a gente já briga entre nós. Aí não tem jeito, né? A gente tem que ter esse carinho pelo outro. Claro que tem pensamentos diferentes, tem gente que tem pontos de vista diferentes, mas que no fundo é esse jeito que vai fazer. Eu acho que a grande formação não é tanto a fala, mas é o jeito que a gente se ama. É igual nos Atos dos Apóstolos. E cada vez entrando mais, porque via como eles se amavam. É o amor entre nós, essa fraternidade entre nós, que é a grande promoção vocacional. Então, todos nós, independente que seja, Marinês está na formação, todo mundo é formador. É o jeito de ser que vai formando o outro, que vai agregando nesse jeito de ser franciscano. Realmente, né? Voltando aqui. Gostaria de partilhar, né? Um momento assim que a irmã pediu para a gente fechar o olho, né? E voltar assim no nosso primeiro toque, né? O primeiro chamado. E assim, é muito gostoso a gente fazer isso. E ela falou assim para a gente fazer mais vezes. Realmente é preciso fazer mais vezes. E eu lembro assim que na primeira reunião que eu fui, eu queria partilhar isso, eu já devo ter partilhado algumas vezes, mas voltou isso e eu gostaria muito. Eu não tinha com quem deixar minhas crianças, né, que eram bem pequenas, né, a Letícia com 6 anos, a Kate com 3, né, 4, acho, 7, 4 anos elas tinham.
E o modo que eu fui acolhida lá fez toda a diferença. Mas antes de eu ser acolhida lá, eu lembro que eu me ajoelhei no chão, coloquei meu rosto no chão e fiz a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então, talvez não foi com essa pergunta, mas assim: Senhor, eu quero ir, mas que jeito eu vou? Sabe? E a resposta de Deus foi clara: pega suas meninas e vai. Hoje eu vejo assim, minhas meninas, cada uma para o seu caminho e eu aqui. Sabe? Foi muito importante isso. Eu quero compartilhar isso. Hoje eu estou nesse grupo tão longe, com tanta vontade de abraçar cada um dos irmãos, vendo tanta dor que a gente está passando, mas esse vínculo está aqui, está forte, sabe? Como a irmã falou, foi o primeiro anúncio, foi o primeiro toque que firmou isso. Então, nós temos que realmente dar esse testemunho para os nossos irmãos, para os nossos que vêm chegando. É esse primeiro toque que vai firmar. É essa pergunta ao Senhor, essa pergunta, eu fiquei anotando aqui as perguntas que Francisco fazia, que o Bernardo fazia, que Silvestre fazia, sabe? Assim, esse estado de pergunta que nós devemos ter hoje também. Essa curiosidade, né, Lenira? Eu acho que a gente com os iniciantes que estamos vendo a vida de São Francisco novamente, Francisco, ele era curioso, ele ia atrás, ele se questionava, ele perguntava. E aqui, vendo já ele num processo de conversão e vendo Bernardo, a curiosidade, o ir atrás, então eu acho que é isso assim, a gente sempre se questionar, se está atrás, nunca ser, como a gente fala para os iniciantes, não é morno, não é frio, é ser sempre esse pulsar. Francisco tinha esse pulsar, essa vontade de se querer, isso sempre acompanhou São Francisco até o fim, né, tanto que no final não fizemos nada e vamos, então acho que é isso. Eu gostaria de perguntar se alguém sabe como foi o enterro do Jonas, como que a Teresa enfrentou a situação, como a gente não tem como estar junto, mas alguém sabe como é que foi, né? A Teresa, coitada, né? Depois de tanto sofrimento, ainda tem esse. Alguém sabe como é que foi? Eu liguei ontem para Branca, falei com ela à tarde, e eu nem perguntei muito, Antônio, porque estava chorando muito as duas, se eu ouvia no fundo a Teresa chorando. Então eu achei um pouco chato ficar perguntando, né? Só perguntei se havia tido um enterro, aí ela comentou que estava muita tristeza e tal. Eu nem perguntei para ela o horário que foi. Só perguntei se saiu, então acho que já saiu de lá para o cemitério, né? Então eu não perguntei, porque a situação está muito triste, ela chorava muito, então eu falei, ficar perguntando agora é um pouco difícil, né? Eu falei com ela que nos pus à disposição, porque como a Teresa, a Branca disse que não deu positivo, mas a Teresa também está com Covid, né? Então, infelizmente, o filho também da Branca. Então, infelizmente, a gente não pode estar indo lá, né? Mas, falei, às vezes até é ruim a gente ficar ligando muito, porque, não sei, talvez à tarde eu vou ver se eu consigo falar com elas de novo, né? Mas ontem eu não comentei muito, porque você só ouvia a Teresa chorando. Então, e só a gente assim tem que colocá-los todos em oração. Para reforçar, acho que não precisa nem da gente falar isso, a importância da vacina. Dona Teresa tomou a vacina, que é o que resguardou a vida dela. Né? Mesmo ela tendo, não sei se testou positivo ou não, mas ela está. Então, veja a importância que foi o que praticamente segurou a vida da Dona Teresa, né? Então, a importância, só para reforçar.
O Jonas ainda não havia tomado a vacina. Vacina, gente, é a primeira dose, segunda dose e não tem outra saída. Só para pegar o gancho para reforçarmos isso, apesar que todos nós sabemos disso, tá? Infelizmente, o Jonas não tinha tomado ainda. Oi. Marinês, aproveitando o gancho do Antônio Carlos, uma outra curiosidade. E o enterro do padre Joaquim? Ele foi enterrado aonde? Foi enterrado na Capela dos Freis, do Frei Arnaldo, que é a irmã Marinês. Quem quiser ver as exéquias dele, entra na paróquia, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá de São Benedito, que aparece um momento de oração em que passou o carro, ninguém chegou perto da funerária, fizeram a reza lá, o bispo estava, tinha acho que uns 6, 7 padres lá, e depois foi embora, bater por aí. Então foi enterrado na Capela das Irmãs. Da onde que é a família dele? Não, aí não conheço. Eu nunca vi falar de onde é a família dele. Não conheço, não. Eu disse que, só que quem é responsável pela capela é a irmã Claudenice. Então pediram, ela autorizou. Ele está enterrado lá. Enterrado na Se eu ver a exéquia, eu entro na paróquia de São Benedito. Entra na paróquia São Benedito Nossa Senhora de Fátima, que tem lá o momento de oração. Só que assim, o som a gente não escuta tanto, porque estava longe, eles não podiam chegar perto, então você tem que ter um ouvido bem bom para você escutar um pouco. Né? O padre Joaquim, eu conheci ele em Paris. Ele me dava carona quando eu dava aula em Paris. E ele vinha para Votuporanga, que ele tinha uma irmã aqui. É o que ele me dizia. Muito atencioso. Nossa, uma pessoa incrível. Se eu não me engano, são 2 irmãs que ele tem aqui em Votuporanga. E elas estão com Covid. Então, vamos rezar. Gente, acho que, né... Só rapidinho, já está na hora de acabar. Eu acho que, diante de tudo que está acontecendo, não precisa a gente reforçar. Só saiam de casa quando for necessário. E quando sairmos, tomar as providências necessárias. Máscara, distanciamento. Não ficam recebendo gente em casa. Mesmo parente. Entenderam? Sabe, aquela proteção eu ganhei no trabalho, né? A gente tem que pôr para ir no mercado, nos lugares, né? É um plástico, cobre o rosto. Chama face shield. Tá. Ou às vezes... é mais um reforço. Não necessário. Para o olho, né? Para as membranas. Há máscaras já mais eficazes. Põe aquela máscara... Tem uma máscara mais eficaz também. Minha filha comprou, já estão falando em 2 máscaras, mas só que aquele pentil aí, ele cobre o olho, as membranas do olho, essa parte também, que é perigosa. Mas é a máscara, o uso da máscara mesmo. Então, e outra coisa, fazer um teste nas máscaras, se você soprar uma vela e ela apagar ou mexer, ela não presta. Fazer esse teste. Você soprando na frente de uma vela acesa, ela não pode mexer. Se ela mexer, é sinal que não serve para nada. Eu quero assim chamar aqui, só para a gente terminar, que bonitinho o Aldevídio e o seu Zé Carlos, os dois, né? Vocês estão vendo a prudência dos dois, por estarem ali, o Aldevir vai na casa do Zé Carlos para que o Zé Carlos possa acompanhar, os dois com a máscara. Então, creio que são testemunhos que estamos dando, né? Não é um bom testemunho, mas serviu de alerta. E é uma pessoa, não sei se foi o Lécio, comentou isso. Eu estou trabalhando com a Julinda. Ela era secretária no... Ela foi na ordem uma vez só, mas marcou demais, negativo. Porque ela chegou num dia, diz que de lavação de roupa suja. Eu falei, eu não lembro, não acontece isso na ordem. Se aconteceu, realmente você foi num péssimo dia. Foi num dia infeliz, porque eu estou lá há mais de 20 anos e ela
já me falou umas 3 vezes, sabe? Então, agora vamos... A Dircinha já tinha me orientado que eu iria encontrar uma pessoa maravilhosa. Ela é viúva. Aí tem outro lado muito bom. A Capela Santo Antônio. Ela ficou encantada com as palavras, com o texto que o Antônio Carlos leu numa celebração de Santo Antônio. Aquilo para ela foi, sabe, um bálsamo. Então, temos na figura do Antônio Carlos, que tem um talento para a leitura incrível. Rose, eu lembro dessa reunião, sim. Foi um dia de lavar roupa suja. Inclusive, eu não lembro muito. Eu conheço ela porque ela foi secretária do Dorival lá em Paris, na escola. E a reunião foi lá naquela capela lá, onde a gente... São Francisco. Eu lembro muito bem dessa reunião. Daí, gente, nós não Eu pensei, podemos... ela vai embora com uma impressão muito ruim. Nós temos que ser prudentes. Ao convidar pessoas, a gente tem que, antes, avisar o ministro ou a ministra, né? Para que ela possa conduzir a reunião de uma forma mais prudente. Porque, às vezes, você leva um convidado, assim, a tiracolo, e a reunião talvez já tenha uma pauta, uma programação, né? E dá no que deu, né? Então, sejamos prudentes. Sempre entrar em contato com a ministra. Olha, eu vou levar na próxima reunião. Aí a gente faz uma acolhida com essa pessoa. Eu tenho certeza que nesse dia, que eu não estou lembrado, mas enfim, alguém levou, a convidou, e não nos preparamos para acolhê-la, para receber, para abraçar. Então, temos que ser prudentes, tá bom? Paz e bem. E coloque em oração esse grupinho que está iniciando, tá? Nós estamos fazendo as reuniões de 15 em 15 dias, está no começo, estamos vendo a vida de São Francisco. Então, coloquem em oração sempre esse grupinho que chamamos ainda de Amigos de São Francisco, tá bom? Vamos encerrar, então, o nosso encontro. Quer falar, Lécio, alguma coisa? Eu só falar assim, que no fundo, que a gente não tem essa perspicácia de saber quando uma pessoa está lá. Porque essa pessoa que estava lá, eles viu que era pessoa nova. Então, nesse dia, não poderia jamais, a forma de falar deveria ser diferente. A gente, muitas vezes, tem algum assunto, a gente quer talvez que a nossa ideia prevaleça. Isso eu faço, um monte de gente faz também. Então, onde acontece isso, a gente tem essa prudência. Só que, por outro lado, eu vejo assim, ó, uma coisa que nunca ficou assim, que eu esqueci, foi uma vez que o Edgar, ele era ministro. Primeira vez o aniversário do Edgar. O Edgar tinha feito uma festinha, porque na ordem, assim, não tem esse negócio de você ficar convidando a pessoa para ir. Você vai. Então, às vezes, a pessoa diz, não convidou. Não, aqui a ordem sempre foi assim. Ninguém convida ninguém, a pessoa vai. E ele tinha feito bolo, salgadinho, ninguém foi. Disse que tinha salgadinho para dar e vender. Eu nunca vi o Edgar reclamar, alterar a voz, ou falar, olha, eu sou... Não, quietinho. Então, essas coisas que vai marcando a gente, né? Que são um exemplo para a gente poder seguir, né? Tá. Renner, você está aí, Renner? Essa mulher Marinê, lá... Marinê, dá a impressão, o Zé Carlos, eu acho que está querendo falar alguma coisa, ele está tentando, mas sempre entra alguém. Você quer falar alguma coisa, Zé Carlos? Liga o microfone. Liga o microfone. Meu assessor está furado aqui, viu? É o seguinte, queria falar para o Lécio, esse negócio de soprar vela. Ontem eu fui soprar vela e pegou fogo, não sei por quê, viu? Então, é perigoso, cuidado. Tinha tomado uma cachaça? Só tomei uma bolinha assim, ó. Esse é o nosso irmão José Carlos. A cachaça é boa. Eu quero...
Só para descontrair um pouco. É, A Renner, máscara não é boa, mas Então Você vamos aí- terminar, gente. De repente o rapaz precisa. né, eu quero agradecer ao Renner. Renner, você está aí conosco, parece, eu estou vendo seu nome. Assim, agradecemos imensamente, viu, você aqui conosco, tá? Por estar nos ajudando, tá bom? Muito obrigada. E depois eu queria uma hora que puder, pegar teu contato, porque, por exemplo, hoje eu não sei por que minha tela travou, tá bom? Então você deve saber isso, essa parte técnica. Eu estava compartilhando, eu saí do compartilhamento, travou tudo. Mas muito obrigada, viu, por você estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Eu peço ao Lécio que nos dê a bênção final. E muito, muito feliz, né? Estamos, graças a Deus, mais um encontro. E só assim, lembrando, quem puder, dê de vez em quando uma ligadinha para a Lola, tá? Que ela fica feliz, a Lola, a Clara, mas a dona Maria do Carmo, eu vou na casa dela ver se ela vai conseguir participar conosco, tá? Que ela comprou o celular e está lá aprendendo também. Então, quem sabe logo a dona Maria do Carmo participará conosco. Mas essas mais ausentes, como a Lola, a Clara, quem mais participa conosco? Maria Laide, eu fui na casa dela ontem, até tirei a foto, e ela também está com uma dificuldade na participação. Então, essas pessoas... Noélia também. A Noélia. Então, mas assim, quando pudermos lembrar, ligar, falar um oizinho, para elas estar presentes conosco também, né? E a dona Tereza também, né? Dona Tereza, colocar ela em oração sempre. Lécio, você encerra? Gente... Só que é o seguinte, podia tirar uma foto, né? Uma foto. Eu não sei, se o Renner soubesse... Não, aí só ligar as câmeras para sair a cara. O Senhor esteja com vocês. O Senhor te abençoe e te guarde, que mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volte o seu rosto para ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Gente, vamos tirar foto. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem quer falar? A Dita? Eu. Fala, Dita. Ô, gente, deixa não. Eu acho que essa pessoa aí... Fala aquilo que eu não entendi. Que vocês estão falando que teve na reunião e levaram ela e não apresentaram, é o seguinte, precisa ver se ela não foi no dia do Aruque. O dia que ela foi na reunião, ela estava tão fragilizada, carente, porque ela tinha ficado viúva, e a coisa pegou mal. E aí o Faz parte, isso mostra que nós somos simplesmente humanos. Reforça a doação para o pessoal. Reforça a doação para o pessoal. Ô, Renner, você tem como tirar sempre esse compartilhamento, assim, quando faz o compartilhamento? Eu não sei como tirar isso. Ô, Tê. Quem fala? Rose. Ô, Tê. Fala, Rose. Você falou, escreveu no Zap que vai ter bingo na Casa Abrigo. Então, não vai precisar de doações de doces. Irmão, e o que seria esse bingo? Tchau, bom domingo. Tchau, bom domingo. Ô, Rose, é o seguinte, eu entrei em contato com a Helena sobre o que fazer, né? Ela me disse o seguinte, que como está tendo poucas pessoas lá, está tendo base de 28, mais ou menos, 28 a 30, então a parte de doce, bolo, essas coisas não vai ser necessário. Eu já comprei pipoca, então eles vão vir buscar, junto com as coisas que nós vamos levar, todas as arrecadações. Desculpa.
O que ela me pediu para mim fazer sacolinhas para o bingo. Então, eu vou comprar algumas coisas, já tenho dinheiro para isso, então não é necessário. A não ser que alguém queira fazer bolo, se dispõe, queira fazer um bolo, mas senão não há necessidade. Lá na casa, eles vão fazer, né? Eles vão fazer bolo, vai fazer algumas coisas, então ele me pediu para mim fazer umas 20 sacolinhas, mais ou menos, para eles brincarem, porque assim aproveita e termina o dia se distraindo lá. Então, eu vou fazer essas sacolinhas, vou comprar algumas coisas para colocar na sacolinha, fazer e estar enviando para eles. Tá bom? Em caso, se ela precise de alguma coisa, mas ela disse que acho que não vai ser necessário, né? E vai ser depois do almoço, a parte da tarde. Então, eu vou comprar alguns doces, sei lá, uma toalha, um chinelo, algumas coisas assim, e fazer cestinhas, né? A sacolinha para enviar para eles. Tudo bem? Mas para isso eu já tenho um pouco do dinheiro reservado para fazer isso. Certo?